através do poder glorioso do nosso Deus. Para a gente falar dessa segunda glória, da glória da segunda casa, ou do esplendor desse novo templo, que será maior do que o primeiro, precisamos voltar um pouco do passado e entender o porquê, a razão, o motivo que o Eterno, que o Senhor está falando isso aqui com o povo de Israel. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, já ouviram a palavra, já estudaram sobre o livro do profeta Ageu, sabem muito bem que Ageu foi um profeta que profetizou depois do cativeiro babilônico, pós-cativeiro. Era o ano 538, quando Deus, por bondade, por misericórdia, Deus fez com que Ciro ele viesse libertar os cativos. Nesse período, Ciro estava com todo o domínio. Quem conhece a história sabe muito bem que ele conquista a Babilônia. Nabucodonosor, que era um dos grandes impérios, Babilônia, naquele período, dos grandes impérios, foi conquistado por Ciro o Grande, que é chamado. E esse Ciro, a Bíblia, ela fala um pouco sobre ele, que foi um instrumento missionário, um instrumento divino para que pudesse retornar com o povo que estavam cativos da Babilônia para novamente Israel, sua pátria. Esse eu citei esse ano para vocês, por quê? Porque a Bíblia também faz menção, quando eles foram para a Babilônia cativos, 597 aproximadamente, 598, é o período que eles foram cativos para a Babilônia. E qual foi o período que eles passaram na Babilônia cativos? Quanto tempo eles ficaram na Babilônia? Esse era o questionamento de muitos falsos profetas no período de Jeremias. Quando você estuda o livro de Jeremias, você vai perceber que os falsos profetas, eles contestaram muito com Jeremias, mas muito mesmo, dizendo que as profecias de Jeremias elas eram falsas e que elas não cumpririam. Jeremias contesta com eles, dizendo: o cativeiro do povo vai ser 70 anos. Eles ficarão 70 anos no cativeiro. Mas os reis não deram crédito, os sacerdotes não deram crédito, o povo não deu crédito, os falsos profetas não deram crédito às profecias verdadeiras de Jeremias. Mas é incrível como as pessoas têm facilidade de dar crédito a mentiras, a enganos, do que na verdade de Deus. E Deus cumpre aquilo que havia falado com o povo de Deus. Deus vai cumprir aquilo que tinha usado o profeta Jeremias, levando o povo de Jerusalém, em Israel, para a Babilônia. E quem é que Deus utiliza para ser vara? Porque uns Deus utiliza para ser vara, outro Deus utiliza para ser um canal de bênção. Nabucodonosor, Deus usa para corrigi-los. Jacir, Deus usa para abençoá-los e para que eles voltassem novamente para seu país. Quando você lê Jeremias capítulo de número 29, tem uma carta, e nessa carta Deus manda Jeremias escrever essa carta para aqueles que já estavam cativos na Babilônia, porque Nabucodonosor já tinha levado-os e eles ainda estavam com aquela falsa mensagem, com aquela falsa profecia na sua cabeça, que eles ficariam no cativeiro poucos dias, poucos meses ou poucos anos. Aí o Senhor manda Jeremias escrever para eles, dizendo o Senhor assim: vocês, nesse país, nesta cidade, vocês orem por esta cidade, vocês construam casas nesta cidade, vocês plantem árvores nesta cidade, vocês casem vossos filhos nessa cidade. Imagine, os filhos ficarem 70 anos precisando de casar e não tinha como casar porque estavam esperando uma falsa profecia. Aí Deus manda Jeremias escrever para eles: vocês precisam construir essa cidade, vocês precisam plantar nessa cidade, vocês precisam orar pela paz dessa cidade, porque na paz da cidade verão também a paz para vocês. Casem vossos filhos, casem vossas filhas, para que vocês vá bem nesta terra. Muito bem, esta é uma das afirmativas
que o capítulo de número 29 de Jeremias nos apresenta o povo no cativeiro, e só saíram do cativeiro 70 anos depois da profecia de Jeremias, daquilo que Deus tinha utilizado Jeremias, com aquela palavra verdadeira da parte de Deus. Jeremias nem queria ser profeta, Jeremias nem queria profetizar. Vocês sabem da história que Jeremias queria continuar a sua vida tranquila, lá na sua vidinha de Anatote, descansando, sossegado, sem preocupação, sem responsabilidade, filho de sacerdote, filho de família sacerdotal. Mas o Senhor o chama no capítulo de número 1, e as profecias de Jeremias, elas se cumpriram naquele período que Deus havia determinado. Deus vai usar, hoje nós estamos introduzindo essa palavra, e eu preciso voltar com vocês um pouco atrás na história, para que vocês entendam a razão, por que Deus está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vejam bem, Deus vai usar quem? Vai usar Ciro. A Bíblia Sagrada é que nos apresenta a história deste homem, que Isaías, o profeta do Senhor, também foi utilizado por Deus para falar de Ciro. Isaías, o profeta messiânico, tanto falou do Messias, do Cristo, mas Isaías também profetizou falando de Ciro, aquele que seria o instrumento, aquele que seria o vaso que Deus utilizaria para tirar o povo cativo ali daquela Babilônia. Eu gostaria de ler com vocês um texto muito importante que está em Isaías capítulo 45, que ele pediu o Robson para colocar lá para nós. Isaías 45, por gentileza, Robson, meu nobre amigo, também precisa das nossas orações. Você me perdoou ontem, né? Olha lá o que o texto está dizendo. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus o ungiu para esta missão, para esta finalidade e outras, claro. Deus, assim diz o Senhor ao seu ungido, assim, a quem tomo pela sua mão direita. Olha só o que Deus está dizendo por meio de Jeremias: a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu saltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Verso de número 2, por favor. Eu irei adiante de ti. Você quer uma palavra importante como essa, mais importante que essa? Eu irei à frente, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os terrores de ferro. 3. Glória a Deus. E te darei das riquezas que estão escondidas, encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora veja o verso 4. Por amor do meu servo Jacó. Jacó representa o povo de Deus. Por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu eleito, a ti te chamei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que tu não me conheces, mas tu vais ser meu instrumento. Eu estou te ungindo para esta finalidade. Eu estou te ungindo com esta missão. Agora eu gostaria que você colocasse o capítulo 44, por gentileza, versículos de número 26 e 27 e 28, o texto que a Bíblia está falando sobre esse Ciro, que a palavra de Deus, ela nesta noite está também falando ao nosso coração. Eu sou eu quem confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. Na minha versão fala dos meus profetas. É Deus dizendo: sou eu que cumpro
nome do Senhor. Aleluia. Para que cumpra o conselho dos meus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás abatida, e as ciladas de Judá, as cidades de Judá, sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Deus está falando da cidade que tinha sido destruída por quê? Por Nabucodonosor. Deus está falando dos escombros de Jerusalém, dos escombros do templo antigo, dos muros de Jerusalém. Olha o que Deus está dizendo. Quem diz a profundeza: seca-te e eu secarei. Olha só a profundidade desse texto. Quem diz não à superfície, não aos barrancos, Deus está dizendo: quem diz às profundezas: seca-te e eu secarei, e os teus rios. Versículo de número 28. Quem diz: desci é meu pastor. No 45 está chamando de ungido. No 44 está chamando de pastor, guia. Quem diz de si: é meu pastor e cumprirá o que me apraz. Irmão, você crê que Deus põe pessoas em teu caminho para ser bênção na sua vida? Você crê que Deus põe pessoas para ser bênção na sua casa, na sua família? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Deus é Deus que pode pôr pessoas no seu caminho. Deus pode usar anjos, mas Deus também pode pôr pessoas, seres humanos de carne e osso, para ser bênção no seu caminho. Olha o que Deus está fazendo. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo: também a Jerusalém vai ser edificada, e ao templo vai ser fundado novamente, vai ser restaurado novamente. Você pode glorificar a Deus por essa palavra gloriosa, essa palavra de Deus ao nosso coração. Eu estou te falando do instrumento que Deus utilizou no ano 538 para trazer novamente o povo de Deus de volta à sua terra. Quando a gente abre a Bíblia em Esdras, capítulo de número 1, versículos de número 1 a seguir, se o Robson puder colocar no telão, eu vou ler nessa minha versão aqui. Veja o que o texto diz. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. Eu citei na introdução da minha fala a vocês. A Jeremias moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia. Irmão, quem é que move o coração de rei? Pela matéria. Quem é que move o coração do homem, meu querido? Quem é que move o coração de rei, de governo, de prefeito? Quem é que move? É Deus. E você crê que nesta noite Deus está movendo coisas em seu favor? Movendo corações em seu favor? Aqueles corações que não abrem para nada e que ninguém consegue chegar nele? Nosso Deus está lhe dizendo nesta noite: eu posso mover, porque eu sou Deus. Quem foi que moveu o coração do rei em favor de Mordecai, em favor de Esther? Não foi o Deus a quem você serve? E esse Deus está aqui dentro da catedral e dizendo: eu movo corações de reis. Aleluia! Glória a Deus! Para que fizesse a proclamação por escrito: e viva voz em todo o seu território, dizendo o seguinte. Quem está proclamando isso aqui é Ciro, o rei da Pérsia, que havia conquistado vários reinos. É chamado de Ciro Grande. Bendito seja o nome do Senhor. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Deus do universo. Quem é que está falando, irmãos? Assim fala Ciro, o Deus do universo. O Deus que criou os céus e a terra, o reconhecimento de Ciro, que é Deus, o Deus do universo. Eu fico encantado com esse Deus. Você lembra que Deus colocou Nabucodonosor para
Davi para reconhecer que ele é que é Deus. Quem é que se lembra disso? Deus tirou o rei do trono e jogou no pasto, e tirou gente do pasto e jogou no trono. Esse é que é o Deus. Mas Nabucodonosor teve que reconhecer que não há Deus igual ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Deus do universo entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de concluir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, preste atenção na leitura, porque Deus está falando nessa leitura com a gente. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, seja livre. Oh, glória! Você não entendeu? Porque se você tivesse entendido, tinha melhorado esse louvor a Jesus. O que é que ele está fazendo aqui? O que é que ele está falando aqui? Quem está cativo na Babilônia, agora tem uma carta na mão de liberdade, pode voltar para o seu país. Bendito seja o nome do Senhor. E não foi o que Cristo fez com a gente? Quando estávamos escravizados do pecado, Jesus foi lá e rasgou a nossa cédula de pecado, rasgou a nossa dívida e disse: vocês estão livres, vocês estão livres. Você pode levantar essas duas mãos lá em cima do terceiro céu e glorificar esse Deus, porque você está livre, livre. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele dentre vós que pertence ao seu povo, seja livre desde agora e parta para Jerusalém. Arrume as malas e parta para Jerusalém. Oh, glória! Queridos, vai chegar o dia que papai vai tratar e vai dizer: chegou a hora, minha igreja, não precisa arrumar as malas, porque para o céu ninguém vai de mala. Chegou a hora, minha igreja, da partida da terra para os céus. Seremos arrebatados e levados para as mansões celestiais. Parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo ao Senhor, o Deus de Israel. Ele é, essa versão aqui diz assim: Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Ele reconheceu que Jerusalém é o centro do louvor a Deus, da adoração ao Todo-Poderoso. Vocês não precisam mais pendurar as vossas harpas nos caldeiros. Vocês não precisam mais ficar com as harpas trancadas, penduradas. Vocês podem voltar, podem partir para a vossa terra, porque vocês vão cantar na vossa terra. Bendito seja o Deus de Israel. Agora, observem o capítulo de número 1 e versículo de número 5 do texto. O que o texto nos diz: os tesouros da casa do Senhor são restituídos. Os tesouros, os vasos da casa do Eterno foram restituídos. Quem é que não se lembra que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele acaba com tudo, destrói praticamente tudo e trouxe os melhores e as coisas melhores de Jerusalém? Quando você lê Daniel capítulo de número 5, você percebe que o rei vai beber vinho na taça em que era servido os sacrifícios a Deus no templo em Jerusalém. Foi quando Deus escreveu na caiadura da parede, dando a sentença ao rei. Agora Ciro vai fazer totalmente diferente. Ele vai mandar de volta para Jerusalém todos os utensílios da casa de Deus que foram trazidos por Nabucodonosor. Bendito seja o nome desse Deus. Então,
os líderes das famílias. Então os líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram para ir a Jerusalém e construir novamente o templo do Senhor. E todos os seus vizinhos, olha isso aqui, irmãos, que riqueza! Olha só, Deus não fica devendo nada para ninguém. O fiel será recompensado por Deus, será recompensado aqui e será recompensado lá, no céu de glória um dia. Olha só o que o texto diz: e todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias. Quando você lê Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 35, há um texto também muito parecido com esse, quando os filhos de Deus, os israelitas, os hebreus, eles estavam saindo do Egito, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dos egípcios e as egípcias, e os egípcios começaram a colocar ouro, começaram a colocar prata, começaram a colocar riquezas nas mãos dos hebreus, e eles saíram com as mãos cheias de ouro, cheias de prata, cheias de riquezas. Passaram 430 anos peregrinando como escravos, mas quando saíram do Egito, saíram com as suas mãos cheias de prata, cheias de ouro. Mas deixa eu lhe dar uma notícia esta noite, para mim e para você, você que escuta: quando nós deixarmos essa terra, nós não vamos sair com as mãos cheias da prata dessa terra, nós não vamos sair com os bolsos cheios da prata dessa terra, mas nós vamos sair com os nossos corações fervendo de gozo e de alegria, com a glória do céu. Só quem pode adorar esse Deus amado versículo 7 nos diz: além disso, além de todas essas coisas que Deus estava fazendo com eles, o texto bíblico diz: além disso, também, além disso, ele tirou os utensílios, que eu disse para vocês, tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha depositado na casa de quem? Dos seus deuses. Olha só onde estavam os utensílios da casa do Senhor, na casa dos deuses. Mas o versículo de número 8 nos diz: Ciro, rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate. Quem está escolhendo o nome aí? Olha aí, Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse, e este os entregou com dados. Eita preciosidade! Não é para faltar nenhum utensílio. Deus tem ciúme daquilo que é dele. Bendito seja Deus. Os utensílios da casa de Deus estavam na casa dos deuses de Nabucodonosor, mas mesmo dentro da casa dos deuses de Nabucodonosor, papai os protegeu, os guardou. Não é para faltar nada, é para entregar contados. O total dos objetos foi o seguinte, nessa versão aqui diz assim: 30 tigelas de ouro. Eu disse quantas? 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata menor. Valor em valor que tinha esses objetos, diz essa versão aqui. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Bendito seja o Senhor. Levou todos na ocasião
ocasião em que os exilados retornaram para Jerusalém, terra de Deus, casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, então nós vamos ter essa introdução nessa palavra essa noite para vocês, para a gente concluir esse texto de Ageu na próxima quinta-feira.